hábil na licitação. Não está lá, o senhor não sabe ler? É só abrir o site do DENIT. Por favor. O senhor não pode duvidar da minha palavra, porque isso é público. Quem sabe, quem quer, é só entrar no site do DENIT, está toda a licitação no site. Agora, o documento do TCU chegou lá depois da licitação. Então, em nenhum momento, a comissão de licitação que encerrou a licitação faz menção ao documento TCU. Eu sei que o TCU encaminhou um documento e está sendo respondido pela administração central, pelo senhor diretor-geral. Eu sei também que nós recebemos aqui, o nosso engenheiro residente recebeu aqui um documento do juiz federal com relação a uma ação civil pública sobre o mesmo assunto. E essa ação civil pública, o nosso engenheiro fez um ofício ao juiz dizendo que ele não é a pessoa competente para responder. Então, esse documento foi dirigido também ao senhor diretor-geral, que deve ter respondido o documento. Eu não tenho acesso às respostas. Agora, eu afirmo aqui e gostaria que o senhor, por gentileza, provasse o contrário que o senhor está dizendo, que a licitação não teve ganhador por causa do TCU. O documento do TCU chegou a posteriori. A licitação foi encerrada desta maneira. E para que ninguém aqui paire dúvida, é só entrar no site do DENIT e procure os documentos, se em algum momento, a comissão fala sobre decisão do TCU. Muito bem. Dando sequência. Pergunta, senhor Paulo. Paulo Rocha está presente. Onde está? Ah, está ali o Paulo Rocha. Obrigado, vereador. Bom, a pergunta do Eu gostaria Paulo de Rocha. responder a pergunta. Só um minuto, que ela é referente à ponte, e nós estamos tratando dos acessos. Então, acho que podemos, uma vez que o RIMA está disponibilizado. Mas, caso o senhor faça a questão, o senhor pode responder, senhor Érico. A questão Sim. dos profissionais. Quando há uma licitação, a empresa entra na licitação e recebe no edital da licitação um conjunto de profissionais que devem respeitar, profissionais mínimos que têm que ser respeitados, né? Para que a empresa tenha a medição dos trabalhos que ela faz ao longo da construção desse estudo, esses profissionais têm que ser apresentados ao DENIT. Então, o que a empresa tem de profissional são justamente os profissionais que são solicitados no edital. E com relação ao estudo de impacto de vizinhança, o estudo de impacto de vizinhança é um estudo, vamos dizer assim, numa categoria inferior ao EIA-RIMA. Então, quaisquer informações que o estudo de impacto de vizinhança viessem a produzir, né, o EIA-RIMA já tem condições de atender. Ok, obrigado. Além disso, o que foi solicitado pelo IBAMA para o licenciamento do acesso foi um estudo de impacto ambiental. Muito bem, obrigado. Bem, voltando à pergunta do senhor Paulo Rocha, pergunta se a Avenida General Meira ou Avenida Morenitas terão acesso à estrada da segunda ponte. Por favor, senhor Caio. A General Meira, ela vai, na continuação dela, ela passa por baixo do acesso, então não tem ligação, e a Morenitas tem uma ligação, porém ela não cruza, tá? Então ela teria uma ligação e o acesso para o outro lado seria um retorno que está, se eu não me engano, aproximadamente a 1,5 km, 2 km do acesso. Ok, senhor Paulo Rocha, complementar, por favor. Meu boa noite e que seja bem-vindo a Foz do Iguaçu, senhor Érico, Ezequiel, Eugênio, Jorge Augusto, José da Silva, e parabenizar aí o nosso secretário de Meio Ambiente, Ivo, na mesa. Quero, nesse momento, agradecer e parabenizar todos os iguaçuenses, todo cidadão desse município que lutaram e que luta por causa da construção da segunda ponte, desde 92.
ex-vereadores, ex-prefeito, ex-secretários, comerciantes e moradores de Foz e de Porto Franco, lá do Paraguai. Me lembro do último movimento nessa cidade que foi feito, denominado Queremos a Ponte Já, com os nossos irmãos vereadores e moradores, prefeito ali de Porto Franco. As pessoas não sabem o que é um crescimento de duas cidades, que vai crescer de Cidade do Leste a Porto Franco, que vai crescer do Porto Belo, do Vila C até a região do Porto Meira, com essa obra. As pessoas não sabem o que isso significa. A construção de uma obra dessa, só a notícia dela triplicou o valor das propriedades na região do Porto Meira e no centro aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Gente, nós sonhamos com isso há muitos anos e sempre me preocupei, como morador de Foz do Iguaçu desde os anos de 73, filho de barrageiro, ex-barrageiro, e vejo algumas pessoas falando bobagem aqui sobre impactos ambientais. Impactos ambientais aconteceu lá onde foi alagado, onde foi formado o Lago de Itaipu, ao qual afogou 7 quedas e por aí afora. Agora, impacto ambiental aqui no Marcos das Três Fronteiras, gente, eu acho que só vai trazer para nós progresso, porque onde sai uma obra dessa, tenho certeza que o próprio DENIT vai investir aí no acesso ao Marco das Três Fronteiras. É isso que a gente espera. Uma obra dessa vai trazer para nós realmente dias melhores na cidade de Foz do Iguaçu. Parabenizo os senhores, bem-vindo aqui à nossa cidade e esperamos que desenrole o mais breve possível e que tão logo possamos ver aí a construção da ponte, que é um sonho de cada um de nós, não é mesmo, Sérgio Lobato, o Erci, todos os empresários daquela região, enfim, olha, deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês e fico feliz com a presença de vocês aqui em Foz do Iguaçu. Obrigado, vereador. Bem, finalizando esta etapa, nós temos a última questão, elaborada pelo Felipe Lopes de Souza. Onde está o Felipe? Ah, está ali, ok. A primeira pergunta que eu remeto à equipe do projeto: quais são as mudanças no plano diretor referente às zonas que serão atingidas pelo empreendimento? Empreendimento via de acesso à ponte. Assim quero entender. Quais mudanças do plano diretor referente às zonas que serão atingidas pelo empreendimento? Doutor Caio. Empreendimento, acesso. Você quer responder, Tiago? Quer responder? Bom, o plano diretor é um plano que compete ao município, né? Então, nós projetistas não temos como influenciar no plano, né? Mas eu acho que... Por favor, Tiago. Complementação por parte do DENIT, por favor. Veja bem, o plano diretor, quando um órgão federal vai fazer uma obra de impacto, principalmente no perímetro urbano, é obrigatório que esse órgão procure a prefeitura municipal e que verifique o seu plano diretor. Ou seja, esta obra tem que atender ao plano diretor da cidade. Então, veja bem, é óbvio, evidente, que não haverá mudança no plano diretor, não deve haver mudança no plano diretor de Foz do Iguaçu. Por quê? Porque a obra foi projetada e será executada em consonância com o plano diretor da cidade. Olha, gente, não se muda um plano diretor de uma cidade em detrimento de uma obra. A obra é que tem que obedecer ao plano diretor. Então, essa é a ordem normal. Não se pode e não se concebe, evidentemente, nenhum órgão federal chegar numa cidade, né, e fazer qualquer tipo de empreendimento sem olhar o seu plano diretor. Nós tivemos semana retrasada em Guaíra, numa reunião lá com o prefeito reivindicando lá um acesso. Eu falei: prefeito, vou mandar minha equipe aqui, e vai para lá semana que vem, vai reunir com o seu pessoal do planejamento, vai verificar o seu plano diretor. Por quê? Porque a rodovia, o acesso, vai passar em uma determinada área que ele tem um plano diretor futuro industrial. Então, ali tem que se projetar passagem em desnível, rua lateral. Então, veja bem, quando o empreendimento é projetado dentro de uma cidade, é óbvio e evidente que nós temos que obedecer ao plano diretor da cidade, e não o plano diretor mudar posteriormente em função da nossa obra. Alguma coisa está errada. Ok, positivo. Obrigado, doutor Tiago.
A próxima pergunta, tendo em vista o tamanho da faixa de 3,60 m, não seria pequena para atender o fluxo esperado? Referente ao tamanho da faixa de rolamento desta via de acesso, 3,60 m, não seria pequena para atender o fluxo esperado? Essa é a pergunta do Felipe Lopes Souza. 3,60 m é uma faixa por sentido, né? Então, 3,60 m mais 3,60 m, dá 7,20 m. Olha, veja bem, inclusive as nossas rodovias normais hoje, você às vezes trafega por aí, é uma faixa, a faixa, se for em duas pistas, a faixa tem normalmente 3,5 metros. Então, quando você projeta uma rodovia em que você tem um movimento maior de veículos, você já projeta para 3,60 metros. Mas a faixa normal nossa é 3,5 metros, numa rodovia normal. Ou seja, uma pista simples ela tem 7 metros de plataforma de pista e mais 2,5 de acostamento de cada lado. Só complementando, existe um trecho que é em pista dupla, não sei se ficou claro para todo mundo, que é entre a rodovia das Cataratas e o acesso à Ponte Argentina. Ali, então, são 4 faixas, 2 para cada lado. Muito bem. Contemplado. Bem, a próxima pergunta, doutor Érico, referente à questão do impacto ambiental, a pergunta se em alguma parte, né, onde ocorrerá a supressão de vegetação, ocorrerão áreas de permuta. E onde serão essas áreas? Onde serão as áreas de permuta? Júnior, você quer responder, Júnior? Boa noite a todos. A atividade de supressão de vegetação, para que ela ocorra, precisa de uma autorização de supressão de vegetação. Esse é um documento à parte, que será obtido após uma apresentação do plano de supressão. E lá, quando for identificado exatamente as frentes que serão atacadas, terá também o dimensionamento e a classificação das espécies vegetais que vão ser suprimidas. Algumas precisam ser compensadas, outras não. E isso tudo vai ficar definido no momento mais à frente, após essa fase. O estudo identificou a área total, mas o detalhamento será feito, colocado no momento da obtenção desse documento, que é uma licença ambiental complementar, digamos assim, que é a autorização de supressão de vegetação. E tudo isso será divulgado e informado. Ok, muito obrigado. Pois bem, estamos chegando na fase final da nossa audiência pública. Nós gostaríamos de agradecer, antes de mais nada, a comunidade e a população iguaçuense aqui representada, principalmente pelo exemplo do exercício de cidadania desta noite, pelo elevado nível de postura e de questionamentos. Agradecemos, mais uma vez, à Câmara Municipal por ter cedido esse espaço para esse exercício que hoje aqui tivemos. Agradecemos a compreensão de todos. Agradecemos à Prefeitura Municipal, representada aqui pelo secretário Ivo Borghetti, pelo apoio a essa audiência pública. Agradecemos também às equipes do DENIT aqui presentes e suas consultorias, e um agradecimento também à equipe do IBAMA, que veio de Brasília nos apoiar neste trabalho, uma vez que esse RIMA, esse processo todo, está sendo analisado na Diretoria de Licenciamento Ambiental em Brasília. Então, o nosso agradecimento amplo. Nós esperamos o prosseguimento das análises e que ocorra o que for de melhor para Foz do Iguaçu e para a região das 3 fronteiras. Obrigado, uma boa noite a todos.